Cíntia Tavares pronta pra falar. Entre versos, hits não pulsar, um podcast que te faz dançar. Palavras soltas, rima no ar. Histórias vivas pra gente escutar. No flow da mente, impossível parar. Quero te ouvir, vamos conectar. 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 Quero te ouvir, te sentir vibrar na batida certa. Vamos guiar no comando. É só começar. Som diferente pra te conquistar. Oi, gente! Mais um episódio hoje do Quero Te Ouvir. Hoje eu estou com a Tuli, uma querida, a parteira, é a única parteira daqui de Juquitiba, que ainda tem esse ofício aí milenar. Então eu vou contar, a Tuli vai contar um pouquinho da trajetória dela, falar um pouco também sobre parto, quebrar alguns tabus que ainda envolve muitos tabus ainda em relação ao parto. Falar sobre parto humanizado. Então vamos lá, Tuli, se apresente pro pessoal. Obrigada, querida. Obrigada por me receber aqui. Obrigada por abrir esse espaço para falar sobre esse assunto que eu poderia falar por dias. Então espero que a gente consiga resumir num tempo viável, né? Qualquer coisa a gente faz mais um episódio parte 2. Tá ótimo. Então, sou parteira tradicional, né? O que é uma parteira tradicional? Uma parteira tradicional é alguém que aprendeu o parto na prática, né? Ao invés de a gente ir para uma faculdade, a gente aprendeu com parteiras mais velhas, né? Mais experientes, e aí a gente aprende na prática, né? Como antigamente era, né? Antes de existirem as faculdades, né? Muitos dos ofícios eram aprendidos assim, né? No dia a dia, na lida. E venho aqui representando muitas que vieram antes de mim, né? Temos aí muitas parteiras que não estão mais entre nós, né? Dona Porciliana, Dona Taíde, e entre muitas outras parteiras que já existiram na cidade. Mas agora, neste momento, eu sou a única, assim, que mora daqui, né? Tem outras parteiras que trabalham comigo, que vêm de fora da cidade para fazer partos aqui na cidade também. Estamos iniciando, né? No passado tivemos 2 partos de juquitibenses que nasceram em Juquitiba. Estamos resgatando os cidadãos de Juquitibenses. É um trabalho de resgate, é um trabalho de formiguinha mesmo, né? De você, de educação perinatal, das pessoas entenderem o processo do nascimento, entenderem que não é mais perigoso do que um parto hospitalar, ao contrário, né? A gente tem diversos estudos nos mostrando que o parto domiciliar é tão seguro ou mais seguro do que o parto hospitalar. É porque dentro do hospital você está ali muito mais exposto a bactérias, a infecções do que dentro da sua casa. Exato. Quando tem bactérias dentro da nossa casa, são bactérias nossas, que o bebê já vai entrar em contato, que você já tem contato, então provavelmente você tem anticorpos para tudo isso, né? Então não são coisas que a gente está adicionando nesse bolo aí, né? Então quando você vai para um ambiente hospitalar, você tem a mão de muitas pessoas passando, muitas pessoas participando desse cuidado, né? Então esse risco de não só infecção, mas também o que a gente chama de efeito iatrogênico. O efeito iatrogênico é quando o que a gente faz para tentar ajudar causa uma série de outras coisas, que é o que mais acontece nos partos hospitalares, você precisa de um sorinho, aí o sorinho faz um útero trabalhar mais do que necessário, aquele soro, gente do céu. Não é de Deus, eu falo. Não é de Deus. Cara, aquilo ali foi invenção demoníaca. Exato. A sua dor aumenta em 300 vezes mais do que o normal. Do que o necessário, porque o corpo ele é sábio, né? Quando o corpo ele faz uma contração,
ele sabe exatamente o que está acontecendo com aquele bebê, o quanto de força ele precisa para cada contração, para que esse bebê desça um pouco mais, esse colo dilate um pouco mais e a coisa evolua, né? Agora, quando a gente faz quimicamente um processo fisiológico, a gente não consegue, por mais que a gente tente, né, com todas as tecnologias, estudos, etc., experimentos laboratoriais, né, com tecido humano, etc., a gente não consegue criar exatamente o que é uma contração verdadeira, né? Então, existe uma diferença entre a ocitocina, que é o sorino, né, artificial, e a ocitocina que o nosso corpo produz para fazer o trabalho de parto normal, né? Então, existe realmente uma grande diferença entre o que acontece dentro desse corpo que está recebendo essa química de fora, né? Então, eu sempre falo, cada intervenção carrega um risco, né? Então, quanto mais intervenções, maior é o risco. Quando você está no ambiente domiciliar, você não tem intervenção. E assim, principalmente eu que ganhei, a Cecília e o Marcelo ganhei no sistema público. Eu ganhei, na época eu morava em São Paulo, eu nasci na maternidade do Cachoeirinha, que é referência em parto lá em São Paulo. É muita exposição, porque assim, a gente se sente muito exposta, porque vem o professor, aí vem mais 3 alunos, aí tem a enfermeira, mais 3 enfermeiros, você tá ali o tempo todo sendo tocada por estranhos. É horrível, é horrível. Você se sente assim muito exposta, muito vulnerável, que é onde acontece, que não é segredo para ninguém, diversos crimes. Sim. Na hora de parto, que muitas mulheres não têm consciência que é crime, não têm a informação que é. Sim. Hoje a definição de violência obstétrica como é chamado esse tratamento desumanizado, né, por falta de melhor termo. É um tratamento em que você não é tratada como uma pessoa que está passando por um processo fisiológico, né? Você não é uma pessoa doente, né? E você não precisa ter um tratamento hospitalar necessariamente. Obviamente, se você tem uma gestação de risco aumentado, enfim, algum tipo de problema cardíaco, pressão alta, diabetes, etc., você realmente precisa estar no ambiente hospitalar porque é o mais seguro. Uhum. Mas qualquer pessoa poderia ter um bebê, né, no ambiente que se sente mais seguro, né? Então esse acolhimento, esse tratamento humano, né, como eu digo assim, o tratamento humanizado seria assim, como é que você trataria a sua irmã, a sua mãe, a sua filha, né? Então eu dentro daquilo que eu acredito ser, né, a maneira correta da gente tratar uma pessoa em trabalho de parto, se fosse minha filha, é assim que eu trataria essa pessoa, né? E a gente sabe que muitas maternidades públicas e particulares, né? Assim, eu acho que até pior, assim, em alguns aspectos as a minha experiência com particular, com o público, embora assim, a exposição seja maior, o tratamento que eu recebi no sistema público foi melhor do que o que eu recebi quando eu fui ter a Cibele, que eu tive no hospital particular. Na época eu tinha um bom convênio da empresa, um excelente convênio, por sinal, na época, e o tratamento foi chocante, foi traumatizante, tanto que quando eu descobri que eu estava esperando a Cecília, eu entrei em desespero. Falei, não, eu vou passar por tudo aquilo de novo, assim, foi horrível. Tem alguns estudos que mostram que a pessoa que passou por violência obstétrica, né, é equivalente o tipo de trauma, né, de transtorno pós-traumático que a pessoa tem, equivalente à pessoa que passou por um abuso sexual. Então a gente começa a entender que a maneira com que a gente age com as pessoas durante o trabalho de parto impactam não só aquela experiência, mas as próximas experiências, né? Muitas pessoas, por exemplo, passam por uma experiência traumatizante e falam, eu não vou entrar em trabalho de parto, eu vou que me cortem. Eu vou na cirurgia, nem sinto dor nem nada. A primeira oportunidade que eu tive, eu fui lá e fiz a laqueadura. Na época, a lei só permitia acima dos 25 anos. A primeira coisa que eu fiz, no dia seguinte que eu completei 25 anos, eu já fui e dei entrada no planejamento familiar. Exato. Justamente para não ter que passar por aquilo de novo nunca mais na minha vida. Foi extremamente traumatizante. Exatamente. Inclusive, a laqueadura é um direito de qualquer um que queira não ter mais filhos, né?
Então, eu tenho alguns acessos também dentro do sistema, né, convencional, que a gente chama. O sistema tradicional seria um sistema antigo, onde as parteiras tradicionais, onde, né, essa comunidade cuida da própria comunidade, né? E o sistema convencional seria o sistema hospitalar, de convenção, né? Enfim. Então, esse sistema convencional, ele não facilita a vida em muitos aspectos, né? Inclusive, é o acesso à laqueadura para as mulheres, né? A vasectomia para os homens, eles não facilitam esse processo todo, né? É muito burocrático. Mas vamos lá. Nós temos aqui na cidade muitas mãezinhas de primeira viagem que nem imaginam como que vai ser aquela chegada, como que se prepara para um parto. Com muita informação, não é comprando enxoval estrangeiro, importado, não é comprando o melhor berço, não é você adquirindo coisas só, né? Assim, pode ter o lar mais simples do mundo, mas se você tem boa informação, ou um curso, ou um monte de pesquisa online, o que você conseguir, né? Uma doula seria maravilhoso, que todo mundo pudesse ter uma doula para chamar de sua. São pessoas que estão, né, distribuindo essa informação, ajudando a gente a se preparar para o trabalho de parto. E para sermos novas mães, porque a jornada não acaba quando o bebê nasce, ela só começa. É só o início. Então, esses primeiros que eu chamo de 40 dias, né? Esses primeiros 6 semanas pós-parto. É o resguardo, né? É o resguardo, é o momento em que você tem um monte de coisas que vão acontecer no seu corpo ainda, né? O corpo, ele demora essas 6 semanas para curar, né? De uma cirurgia ou de um trabalho de parto normal, não importa, você vai precisar desse tempo para você se resguardar, né? Que nem da Cibele, eu falava, gente, eu acho que ficou alguma coisa aqui dentro, que eu não sabia. Quando depois que você ganha a criança, você sente os órgãos voltando pro lugar. Gente, é uma coisa muito louca, né? O ser humano é muito louco. Então, ele expande, e é uma coisa que né? ninguém te fala. Não. Que vai ser normal. Às vezes você vai pro hospital à toa, você fala assim, não, mas tem alguma coisa se mexendo aqui. Não, é normal, você acabou de parir. Mas por que não fala isso antes? As antigas chamavam isso de a mãe do corpo. Isso. Minha avó que falava, era a mãe do corpo. A mãe do corpo, que é essa energia vital que está voltando e colocando esses órgãos no lugar de novo, né? E a gente pode, através de massagem, de automassagem, inclusive, você ajudar esse processo. As parteiras mexicanas, elas têm um processo que chamam amarração dos ossos depois do parto, que você faz com 6 semanas pós-parto, e você passa um lenço em volta do quadril e do abdômen e amarra, e aí com ervas e, né, enfim, óleos, etc. Você ajuda esses ossos a retornarem para o lugar, esses órgãos irem. É um trabalho muito bonito, assim, né, que as parteiras têm para terem esse cuidado um pouco mais 1 a 1. Porque num sistema você tem aí, né, você tem parto, aí você vai para casa, aí às vezes você tem um acompanhamento na UBS, algumas vezes você está muito cansado e acaba não indo, e aí você acaba ficando meio a Deus dará, né? Então, o trabalho com a parteira é esse trabalho de 1 a 1, assim, de entender a sua necessidade, o que é que você quer nesse processo, e não só no parto, no pós-parto, na amamentação, né? Nosso cuidado vai até em torno de 6 semanas pós-parto, mais ou menos. A gente fica assim. E de onde veio essa ideia de ser parteira, mulher? Me conta. Então, eu vi o meu primeiro parto, né? Foi com a dona Porciliana, inclusive, quando ela era viva. Maravilhosa, parteiraça. Ela fez o parto da minha mãe, né? Os 3 primeiros. E aí a minha irmã mais nova, quando nasceu, em 1987, eu assisti, eu tinha 5 anos, e aí eu vi esse primeiro parto e eu fiquei encantada, né, assim, não só pelo parto em si, que é maravilhoso, mas pela abordagem que ela tinha, né, essa coisa da reza, essa coisa dos óleos, das ervas, né, dos banhos, dessa abordagem menos invasiva, né, assim, quase não se faz exame de toque, é muito raro a gente fazer exame de toque. E aí isso me encantou, né? E foi comigo ao longo da minha vida, né? Eu sempre falava, ai meu Deus, mas esse, sabe assim, eu falava que era que nem golfinho, eu ficava atrás de gente grávida, sabe assim, ai, vai nascer quando? Como é que é? O que você vai ter? Que é normal? Como é que é? Enfim.
E aí em 2013 eu acabei viajando para o exterior e fazendo um curso de doula. E aí comecei a acompanhar os partos assim. E aí depois disso eu comecei a acompanhar parteiras e aí fiz um curso de especialização em parto domiciliar, né, lá fora. E aí quando eu me formei eu vim pra cá e comecei a atuar aqui na cidade. Começou com um estetoscópio. Com um estetoscópio e um sonar quebrado, né, assim, literalmente. Equipamentos são muito caros, né, então a gente começa com o que tem e faz o que dá. E aí eu, ao longo do tempo, fui comprando os outros equipamentos. Mas mesmo assim, parteiras têm pouquíssimo equipamento perto de hospitais, por exemplo, né? Que tem aquelas máquinas gigantes, a gente leva tudo. Eu tenho 3 bolsas que eu levo equipamento e faço ausculta, faço sinais vitais, a gente faz exame do recém-nascido, enfim, tudo que tem que fazer num ambiente domiciliar, né? E com um risco habitual. Então, e aí no caso como que funciona? As gestantes que você acompanha, quando começa a sentir as primeiras dores, já entra em contato com você? A gente Como tem... que funciona esse processo? A gente tem algumas visitas pré-natais, né, assim, pra gente acompanhar, porque o acompanhamento da parteira, ela não substitui o acompanhamento do sistema convencional, né? Então, se por exemplo Isso você já é importante deixar claro que independente de você quiser ter seu filho em casa ou não, faça o pré-natal, que é disponibilizado pelo SUS gratuitamente nos postos de saúde. É importante ressaltar isso. Exato. E a gente não substitui essa equipe de pré-natal e sempre a gente tem a oportunidade de poder transferir se acaso a coisa saia do normal, né? Então, partos domiciliares são para pessoas que estão em risco habitual e que estão completamente normais, tudo redondinho. Saudável, com os exames, tudo ok. Tudo ok, pressão normal, sem diabetes, sem pressão alta, sem problemas cardíacos, nada fora do normal. E as gestantes que são acompanhadas por você, já comunica o obstetra que está fazendo o acompanhamento que pretende ter? Então, algumas elas decidem, eu deixo por conta delas de dizerem, né, se elas querem dividir isso com o obstetra ou a equipe, né, ou a obstetriz, ou a enfermeira obstetra que tá vendo eles, né, dentro das UBSs. Algumas vezes acontece delas não dizerem, né, porque ficam com medo inclusive de repressão, de achar, é parto domiciliar, você quer matar seu bebê, sabe? Aquela coisa que a gente vê por aí às vezes, de pessoas que não têm essa informação atualizada, né? Isso que é a verdade, porque muitos estudos mostrando que realmente é seguro você ter o teu filho em casa. E aí algumas delas realmente falam, enfim, eu, por exemplo, quando eu fui ter o meu filho em casa, eu falei para minha obstetra, inclusive era do HG, de alto risco, por causa da minha idade, e falei, ó, vou ter em casa, se eu precisar transferir, vocês aceitam a gente? Aí ela... Vocês vão estar aceitos aqui, não importa a hora do dia ou da noite, tá tudo certinho, venham se precisarem. E muitos obstetras, né, tem essa, ai meu Deus, o que você já tá não fazendo? recomendam. Exato. Então vai depender muito da vontade da pessoa, se ela quer. Também levar o esclarecimento para esses médicos, você não é nenhuma louca, que você estudou, entendeu? Você tem consciência e experiência no que você está fazendo. Exato. Eu acho que é isso, se você quer ter um parto em casa, é encontrar uma parteira experiente, né? Porque realmente demora muitos anos pra gente entender o que a gente está fazendo com segurança, né? Com firmeza, né? Inclusive, você transferir uma situação que está fora do normal, muitas parteiras talvez mais novas iam dizer, ah não, mas isso tudo bem, né, assim, tem que ser um pouco rígido em relação... O primeiro apontamento de risco... Já vai, porque a gente tem que ser mais aversa ao risco do que uma pessoa no hospital, né, por exemplo, você tem lá uma desaceleração... da frequência cardíaca, tem lá o batimento cardíaco do bebê e de repente ele começa a desacelerar um pouquinho, né? Num sistema hospitalar, eles têm um centro cirúrgico ali do lado, eles podem, não, vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas e a gente vai acompanhando. A gente, se acontecer alguma coisa, a gente realmente tem que transferir isso, às vezes de carro, às vezes de ambulância, enfim. Então, a gente é aversa ao risco. Mas mesmo assim a gente tem uma taxa de transferência muito baixa, em torno de 12%, né? E que resultam em cesáreas em torno de 6%. Né?
Então a gente está muito abaixo das estatísticas, principalmente no Brasil, porque realmente a gente ajuda os seus hormônios a fazerem o que ele precisa fazer para parir, né? Então, a ocitocina, as endorfinas, todas essas inas, né, que são os hormônios que te ajudam no trabalho de parto, isso ajuda porque você está num ambiente familiar a você não está com medo, porque você conhece a sua equipe. A gente trabalhou muito tempo para você ter confiança no seu corpo para parir, né? E te ajuda a ir mudando de posições, usando o que eu chamo de habilidades, né, não farmacológicas, né? O banho quente, as massagens, óleo essencial. O banho quente é sensacional. Na hora que vem a dor que te coloca no chuveiro, aquele chuveiro te dá uma sensação de alívio. Exato. Só que em compensação, a hora que sai... Exato. E não precisa sair, né? Então, assim, você tá na sua casa, é a sua água quente, né? Ou a gente também às vezes leva a banheira de parto, né? Então a gente enche a banheira e aí vai trocando a água para essa água. Tá vendo? Era chique, tem banheira de parto. Tem banheira de parto. Eu nem sabia que existia banheira de parto. É uma banheira quase que uma piscina inflável, mas ela tem a lateral bem durinha, assim, para você não esparramar água no chão todo. E para dar segurança também, né? Porque a hora que a dor vem, você precisa de algo para apoiar. Para segurar, exato. E aí a gente usa essas técnicas não farmacológicas para você entender, né, como vai ser essa dinâmica desse parto, né? Que cada pessoa tem uma posição que prefere, né, um jeito de empurrar que prefere, né, às vezes um lugar, às vezes olhando alguma coisa, às vezes, sei lá, de repente a foto do filho, ou o olho do parceiro ou parceira, né, etc. Então, a gente vai ajudando essa pessoa a entender essa dinâmica específica daquela pessoa e daquele parto. E aí, com isso, as pessoas normalmente não pedem analgesia, não querem, não precisam, porque elas estão ali naquele ambiente seguras, né, se sentindo bem. Você falou do pequeno índice das que evoluíram para cesárea. Como que fica o psicológico dessa mulher que tentou toda a possibilidade, que no caso é o meu caso. Eu tentei de todas as maneiras um parto normal. E no último momento não tive como. Eu tinha passagem de tudo, mas porém eu não tive dilatação, devido ao problema que eu tive na gestação. E como que essas mulheres ficam? Porque assim, eu já passei por isso, eu falo com propriedade que eu senti isso na pele, de pessoas virarem pra você. Eu acho que uma das maiores crueldades que eu sofri na vida, virar pra mim e falar, você não é mãe, você não pariu um filho normal. É muito. Como que é o trabalho com essas mulheres que tentaram e não conseguiram? Eu também, eu sou uma pessoa, né, eu falo em primeira mão, porque eu transferi o meu próprio parto, né, a gente ficou 7 dias tentando em casa, e aí chegou um momento em que eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu não conseguia, as contrações continuavam vindo e eu não tinha, aí paravam, enfim, a coisa não andava para onde deveria andar, né. Então é frustrante. Eu me senti muito frustrada. É frustrante. Então, muito do nosso trabalho é realmente para que a pessoa, primeiro, não se sinta culpada, primeiro, se sinta mais mãe do que todas as mães, porque todas as mulheres, quando põem um filho no mundo, não importa a via de parto, são vencedoras por si só. Não importa que tipo de parto você teve, não importa se foi normal, não importa se foi cesáreo, você é uma pessoa merecedora de ser chamada mãe com M maiúsculo. Até porque também não é fácil carregar, né? Não é fácil carregar, não é fácil amamentar, mesmo se você não tem amamentado, o pós-parto é muito difícil. Então, realmente, somos vencedoras por aí, né? Só o bebê nasceu, já é uma maravilha. Exato. Quantos anos nessa profissão? Eu assisto parto desde 2013. Mas quando você começou a fazer? Partos, eu não faço, né? Eu falo, as mães que fazem o parto, eu só assisto. Mas eu assisto parto, isso, desde 2018. Desde 2018. Cara, e aí, da onde veio a ideia do documentário, Vida de Parteira? Então, eu comecei como querendo entender se existiam parteiras ainda dentro do Vale do Ribeira, né? Eu sempre quis ter esse projeto de mapeamento. E aí, quando apareceu essa história do documentário, eu pensei, eu sempre
assim, devíamos fazer um documentário, mas eu não sou cineasta, eu não sou produtora de cinema, eu não sou nada disso, né? Mas aí eu pensei, se eu não fizer, não vai ter, né? Assim, a gente tem que, às vezes, abarcar os projetos que a gente quer que aconteça, né? Que nem você, assim, eu acho que tem que ter um canal, tem que ter alguém para mostrar ao povo. Exato, então a gente tem que fazer acontecer quando a gente quer, né? Então, e aí eu me juntei com a Nicole, maravilhosa, Nicole Tramontini, e aí ela é da fotografia, né? E aí a gente foi mapear as parteiras do Vale do Ribeira, e aí eu descobri que não existem mais parteiras do Vale do Ribeira. Detalhe, Detalhe, só Juquitiba tem, gente, vamos mostrar Juquitiba. E aí a gente teve que aumentar um pouco essa busca, né, para conseguir abarcar essas parteiras todas no projeto. E aí acabou saindo que é o Vida de Parteira, tá aí no YouTube, se alguém quiser assistir. É o documentário sobre as nossas queridas parteiras tradicionais. E aí, se puder colocar na Juquivoz também, Tá disponibilizar, a gente vai deixar disponível na Juquivoz também para quem quiser assistir. Perfeito. E, gente, maravilhoso, porque assim, é uma coisa que o parto é uma coisa, principalmente para quem é mãe no segundo a gente já vai ali mais ou menos já, embora um parto é diferente do outro, mas você já tem uma noção. Agora eu acho muito importante mostrar o seu trabalho para essas meninas que estão sendo mães pela primeira vez, para quebrar justamente tabus. Você não vai morrer, porque a primeira a impressão que a gente tem, as dores são muito fortes. A sensação é que a gente vai, não, vocês vão sobreviver, vai passar, vai dar tudo certo no final. Vai dar tudo certo no final, parece que tá quebrando em dois, mas não quebra em dois, né? Eu falo, o nascer ele é um rito de passagem, assim, é um momento em que você... E não necessariamente é um renascimento através só da alegria e do amor, né? Obviamente que tem alegria e amor que você tá parindo, né? Assim, você vai conhecer o amor da sua vida, né? Mais ou menos isso. Mas é também através da dor, né? Assim, e a dor e o sofrimento são duas coisas diferentes. Você pode sentir dor sem necessariamente sofrer, né? E eu acho que essa desassociação de você se sentir sofrendo algo e você sentindo a dor do trabalho de parto é o que faz isso ser possível. Senão as pessoas não teriam 2, 3, 4, 5, né? Se fosse tão ruim assim. Sobrevive. Sobrevive, exato. Então é muito de você buscar educação, de você buscar essas técnicas maravilhosas, né? Que estão aí das parteiras mais antigas ou do trabalho das doulas. Hoje em dia elas trazem esse pacote, né, de informação e de técnicas maravilhosas. Inclusive, então, vamos ter um projeto sobre educação perinatal nas UBSs aí aqui em Juquitiba, né? Já fala que quando for lançar, a gente já joga na Juquivoz. Perfeito. A gente não tem data ainda, mas a gente está para lançar esse trabalho de educação perinatal para que as pessoas saibam o que fazer quando elas estão em trabalho de parto, quando ir para a maternidade, quando ainda não precisa ir para a maternidade. É que essa é a maior dúvida, né? Super. A hora de ir. Eu tenho que esperar quanto tempo a dor, qual é a evolução da dor. E o que fazer? Porque ninguém nasce sabendo o que fazer, que posição você ficar, o que ajuda, que tipo de massagem que ajuda, que tipo de massagem que não ajuda, que atrapalha, na verdade. Né? Então a gente vai falar sobre tudo isso nesse projeto que a gente vai ter uma parceria com as UBSs aí do município e vamos poder levar essa informação para os casais que estão aí esperando os bebezinhos. Primeira cidade do Vale do Ribeira a ter uma coisa da... Gente, olha como o Juquitiba tá ficando importante. A gente é chique. A gente tá chique, gente. E assim, ó, lembrando que o documentário ele foi produzido aqui em Juquitiba. Muito importante também ressaltar isso. Que é uma maneira de a gente resgatar a nossa identidade, os nossos costumes, porque antigamente na fundação da cidade não tinha maternidade, o que prevalecia eram as parteiras. Exato. Trouxeram muitas vidas. O que a gente tem hoje veio através da mão dessas mulheres. É importante mostrar todo esse trabalho lindo que elas fizeram e que você, de uma certa maneira, está dando continuidade. Exato. Tô patinando, mas a gente tá levando em frente e que seja o começo, né, desse resgate realmente, né, da nossa identidade cultural.
É porque a parteira, ela não é necessariamente uma trabalhadora da saúde, ela é da cultura, ela traz tanto, obviamente, né, ela tá com uma mão, né, nas evidências científicas, mas a outra mão tá no resgate cultural. Então, que erva que a gente usa para quê, que banho que usa para quê, né, que óleo que você usa, como você usa, e a gente vai trazendo essa cura, né, assim, essa recuperação do pós-parto, mas ao mesmo tempo também essa responsabilidade pela nossa saúde e bem-estar para a gente mesmo, né? Não ficar dependendo de uma instituição, ficar dependendo, né, de um sistema que não necessariamente está olhando para a gente de maneira individualizada. De uma certa maneira também não posso dizer, ai gente, sumiu a palavra agora, mas assim, você se sentir mais segura consigo mesmo, saber o que você... Trazer essa independência, lembrei, independência. Isso, autonomia, independência. Não vou fazer corte, eu vou deixar porque tem que ser excêntrica. É isso aí, Mas você trazer mais trazer... independência na hora. Exato. E você poder, que eu chamo, né, a parteira, ela traz esse conhecimento de ervas como suporte, né? Não, a gente não está querendo curar a pessoa, né, de um mal. A gente está dando suporte para aquele sistema, né? Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes. Você não vai curar a pessoa da diabetes, você vai ajudar esse sistema, né? Que é o sistema lá endócrino, né? Do pâncreas, etc. A produzir melhor, a você, através da dieta, né? Você ter a diminuição de carboidratos, açúcares simples. Então, como a pessoa comer melhor, como a pessoa ter um estilo de vida mais saudável, né? Além disso, ainda tem as ervas que vão ajudando, também, que etc. ajuda. Exato. E beber água, né? Beber. O mais importante para uma gestante, beber muita água. Beber muita água, fazer caminhadinhas, né? Caminhar faz muito bem, lembrando que é muito importante caminhar. É muito bom caminhar, principalmente quando não tiver muito sol forte, né? Para não ficar também mais cansada aí. Finalzinho assim da tarde. Finalzinho da tarde, comecinho da manhã, antes de se preparar para o trabalho ou para o dia a dia, né? Da labuta. Ajuda, caminhar ajuda também na hora do Ajuda, parto. natação, vai aí nadar no rio, não precisa ficar contratando piscina cara, não. Vai nadar no rio, sabe? Vai fazer coisa de Juquitibense. Vai lá na cachoeira, sabe, assim, toma um banho, pra descansar. já limpa tudo, limpa o corpo, né? É isso aí. É isso. Tuli, vamos chegando no final. Quero agradecer muito a sua presença aqui, a sua disponibilidade. Agradecer o seu Carlos, dona aqui do Rancho Potala, que nós estamos aqui de novo nesse lugar, que eu sou apaixonada por esse lugar. Muito obrigada, seu Carlos, por emprestar novamente esse oásis aqui, que eu falo que esse daqui é um oásis em Juquitiba. É lindo. Gente, venha conhecer o Rancho Potala também. Mais uma vez, Tuli, muito obrigada por compartilhar conosco as suas vivências, o seu trabalho, um pouquinho da sua história, porque faz parte da sua história, desde lá, quando você viu o parto da sua irmã pequenininha, é uma vivência sua também. E essa é a ideia, é resgatar essas memórias, por isso que eu gosto de fazer a entrevista, porque é uma certa maneira de você mesmo lembrar de coisas que tá ali, ó, na caixinha do esquecimento, e você reviver aquilo, trazer aquilo à tona de novo, aquela felicidade, aquela emoção que você sentiu no começo. E isso é Juquivoz, é a gente falando da gente. E por isso também, junto com o Quero Te Ouvir, que é isso, eu quero ouvir histórias. Maravilhosa. Eu que agradeço, sim, querida. Muito obrigada. E muito sucesso para vocês nessa nova jornada. E meninas, aguardem que vem mais novidades por aí. Um beijão a todos. Fui!